espiritualidade real e espiritualidade delirante. O que é um delírio? O delírio é algo próximo de uma fantasia, ou de uma ilusão, ou até mesmo, em alguns casos, de uma esquizofrenia. Você sabe que existem em manicômios, ou pessoas que tomam remédios muito fortes, porque são consideradas psicopatas, ou que são considerados, vamos usar um termo assim, loucos. E na verdade são médiums, são espiritualistas, são pessoas que veem coisas que existem, mas que são tratados como malucos. E ao mesmo tempo existe muita gente da área da espiritualidade, principalmente nos Estados Unidos, porque lá tudo é muito grande, né? A parte bonita é muito grande, a parte maluca é muito grande, das religiões, da espiritualidade. Os Estados Unidos cada semana lançam uma coisa nova de espiritualidade, que sempre é muito cara, dá muitas voltas, muitas coisas malucas nascem lá. Mas existe uma linha que separa, então, o delírio, a fantasia, a paranormalidade da maluquice. Tem muitas pessoas que se dizem espiritualistas que deviam estar tomando remédio, porque tem distúrbios seríssimos. E tem pessoas que tomam remédio e, na verdade, são médiums, são espíritas. Onde eu falo com você sobre isso, tem um trabalho de um sujeito chamado Eliezer Mendes, já é falecido, Eliezer Mendes. Eu estudei com ele, que chama personalidade intrusa, que tem pessoas que uma outra personalidade adentrou nelas e às vezes são personalidades boas, mentores espirituais, mas a pessoa é tratada como maluca. No meio da espiritualidade, do nosso meio independente, o próprio Chico Xavier falava que existem muitas pessoas que se fazem passar. Então ele recebeu o espírito de Jesus, mas não era um espírito brincalhão. Ele recebia o espírito de um mestre de luz e não era um espírito que iria entrar num corpo e se fazia passar. Eu lembro que nos anos 70, quando começou o advento da fraternidade branca, todo mundo canalizava Saint Germain. Mas muitas pessoas que falavam como se fosse Saint Germain tinham um vocabulário muito bobinho, falavam bobagens assim, simplistas. Outros canalizavam Jesus, diziam, mas não tinha a profundidade desse mestre Yoshua, que é Jesus. Então a pergunta que me faz é uma pegadinha, né? Onde eu acho que tem mais essa espiritualidade delirante. Plagiando um pouco Chico Xavier, Gasparetto, o Osho, que falava muito sobre isso, os mentores que eu tive, vivos. Primeiro na área de ufologia. Tem muita coisa bonita nessa área, muita coisa consistente, muitos estudos, mas existem muitos delírios também, que nos fazem fugir do nosso caminho espiritual. Eu fico estudando um monte de coisas que eu nunca vou ter experiência disso e repetindo como se eu fosse um papagaio. Então é uma área que nós temos... Tudo que é de mediunidade, olha, é o Chico Xavier que fala, né? Chico Xavier. Nós recebemos muitas coisas que não são reais. E tem pessoas que falam muito bem, modéstia à parte eu sou um, mas posso falar só bobagem aqui. Como um papagaio, que eu estudei muito, não fui treinado nas escolas de mistérios, mas eu antigamente falava um monte de coisas que eu não acredito, que eu só li, e eu ficava repetindo, mas não tinha experiência. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, no xamanismo, né? Tem tanta gente aqui do xamanismo que eu amo tanto. Agora estou lá na minha escola com uma formação de xamanismo, né? Junto com o terapeuta quântico, enfim, que é online. Mas no xamanismo tem muitas pessoas que usam erva de poder para brincar. Não dão o devido valor, o sagrado naquilo. Tem pessoas hoje que administram ayahuasca, administram cacau, a jurema, que é muito forte, mas sem conhecer direito. Então, sempre que procurar essas medicinas da floresta, procura realmente quem domina. Lá no Acre, por exemplo, tem tribos que eles usam 2 vezes por ano a medicina da floresta. 2 vezes. Então é importante
Sabe, a gente já tem tanta coisa que nós não valorizamos. Água. Toda vez que eu bebo água, isso aqui é sagrado. Se eu deixo de beber essa água, eu e você morremos. Então eu posso falar, eu abençoo essa água. Uau, muda tudo. E na ayahuasca também tem que ser pessoas que não que dá dinheiro isso e começa a ensinar a ayahuasca para ganhar dinheiro, mas não porque teve um chamado para isso. Então, ufologia tem muitas fantasias, na minha opinião. A ayahuasca tem muita falta de respeitar o sagrado. Na minha área do reiki também, as pessoas que ensinam reiki têm que entender que isso é sagrado, que isso é muito bonito, que o reiki é de uma grandiosidade se você faz como algo sagrado. E um outro ponto é também o que a gente chama de viagem astral. Tem muitas pessoas que realmente conseguem fazer projeção astral, viagem astral, mas tem outras que acabam entrando em contato com mundos que não são legais. E fantasiam muitas coisas, sabe? Eu percebi na espiritualidade que quanto mais poderes você tem, menos você fala que tem. Pode ver todos os mestres, não ficam alardeando, eu faço isso, eu vou para cá, eu falei com aquele outro, sabe? Eu me lembro quando Mamonas Assassinas morreram, um monte de maluco e malucas chegaram na televisão e já estavam canalizando eles, mesma coisa com vários mestres, sabe? Que tem de pessoas que canalizam, incorporam o Chico Xavier, não é assim. Então é uma área que você tem que muitas viagens astrais são só sonhos. E esses sonhos podem nos mostrar muitas coisas. Mesmo. Mas eu tenho que ver se isso é um sonho ou se realmente é uma projeção astral. Eu lembro do Valdo Vieira, que eu tive contato lá em muitos anos atrás. Ele mesmo tinha um cuidado muito grande, era uma pessoa muito responsável, muito pés no chão, para trabalhar com essa viagem. Porque às vezes você vai também e traz um monte de coisa que não é legal na volta. Tá? Então eu vou beber um pouco d'água e vou continuar nesse assunto, né? Espiritualidade real e espiritualidade delirante. Vê se você quer perguntar alguma coisa para mim desse assunto, tá bom? Gratidão absoluta por você ter chegado até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.